passando para agradecer esse povo maravilhoso pelas orações. Eu tô parecendo uma múmia porque eu tive que tirar cabelo do peito, cabelo daqui da barba para plantar aqui, que eu tenho pouco cabelo. E foi 12 horas de cirurgia e eu tô aqui para dar glória e dizer que Deus é bom na vida do crente. E daqui uns dias, prontinho para começar a passar a maquininha e aparar o gramado. Deus abençoe. Olha, teve situações no estado do Paraná de tirar a liberdade das irmãs por cortar a ponta do cabelo que tocava órgão, esmalte na unha fez perder a liberdade, parar de tocar o órgão, chamado em um quartinho, aquele alvoroço, arrancando a liberdade das irmãs aí por vaidade. Aí, irmão, aí agora, né, o que eu posso falar, irmãos? Eu nem sei o que dizer. No estado do Paraná, uma vez, nosso irmão Itamar Coutinho me lembrou desse fato. Não podia usar peruca, perdia a liberdade ali, era doutrina não usar peruca, foram contra uma época até o sabonete. O Braz que teve que intervir nessa situação para retirar o que eles estavam fazendo ali. Agora aqui rodo a vinheta aí e vamos começar o vídeo que tem um assunto muito sério para tratar. Paz de Deus e a graça do Senhor Jesus, Emerson Eliel aqui. Irmãos, hoje eu quero comentar aqui o caso aqui que eu vi na outra rede social de um ancião da igreja de Itapevi, o Gilberto Miranda, 13 anos sentado sendo reconduzido ao ministério. O ancião foi sentado aí há 13 anos atrás, irmãos. Nossa, como dá para comentar tanta coisa sobre isso, né? É uma situação importante a se pensar aqui, né? Eu vi nos comentários ali uma pessoa falando assim, mas como assim foi sentado e agora voltou pro cargo? Daí ele comentou assim, a pessoa falou assim, ele foi sentado injustamente, mas aí vem a pessoa lá com que Deus deu a vitória, não sei o que, mas e na vida dos milhares outros que aconteceu isso aí, né? Aí falou assim que foi sentado injustamente e foi reconduzido ao cargo. É claro que quando não é injustamente, geralmente nunca mais volta ao cargo. Então, acredito que foi mesmo, né? Porque se voltou ao cargo, eu perdi o tubinho da caneta, mas tá bom. Mas se voltou ao cargo, é uma coisa muito interessante. Porque alguém viu que estava errado e resolveu rever a situação. Só que o que eu acho interessante, irmão, é uma situação aqui que, na Assembleia de Deus, por exemplo, tem uma revisão dos casos a cada 6 meses. Muitas Assembleias de Deus têm isso daí. Na congregação, essas pessoas aí, por mais que foi desonesto que tirou o cargo, elas não voltam mais e porque ninguém revê mais essa pessoa não voltar na igreja, para isso, glória a Deus, não vai nem visitar o ancião, o cooperador ou um membro comum de banco aí, ou músico que seja, né? E aí essa pessoa ela não volta mais. E porque foi injusto, ela viu que foi algo errado muitas das vezes. Só que nesse caso aí ele ficou lá, né, irmão? A pessoa fica ali vendo aquilo tudo e esperando em Deus, respeitando o ministério local, que fez a decisão errada. De fato, que se ele tenta alguma coisa, provar sua inocência ou leva na justiça, nunca mais ele recebeu o cargo. Às vezes não ia receber mesmo se não viesse a verdade à tona. Lembram aqui de um vídeo que eu fiz aqui de Avaré, a situação do ancião Mansano. Ele foi acusado aí de ter tido um caso com uma mulher ali na cidade e ela, na realidade, irmãos, ela recebeu um valor de uma pessoa, de um cooperador, motivos, ciúmes, invejas, atritos que teve com o ancião, né? E esse cooperador pagou para essa mulher fingir, né? Ir lá e inventar isso para o ministério que ele tinha ido para cima dela, beijado ela. E tiraram o cargo dele, irmãos, e teve irmão que não concordava com isso, o ancião da região ali na época não fez nada. Claro que tem que ter uma testemunha de quem está acusando cada coisa contra um irmão, tem que ter uma outra testemunha, senão estão totalmente fora das escrituras, né? E aí, esse irmão ficou sem cargo quando foram lá para tentar rever, ele veio a falecer. Eu vi esse irmão, às vezes, sem ajuda de ninguém, às vezes saindo da igreja, um senhorzinho bem de idade. Lá fora, quando é um ancião exercendo a sua função, tem pessoas que vai saudar, ficam atrás, né? Todos aqueles irmãos que vai ali para conversar com os irmãos, e ele ficou ignorado, porque a partir de uma acusação, e a igreja, ela que deveria ser uma igreja responsável nesse sentido de julgamentos, disciplina, ela causa um alvoroço dentro, é onde vem os escândalos, né? Porque ela aumenta o escândalo quando tira do cargo sem ter
razão nenhuma. Se é um lugar, se é um ancião correto, ele faria assim: não, você não tem provas dos atos, então vai morrer aqui o assunto. A não ser que você vá na justiça, se tem algum problema com isso aí, vai na justiça, mas você não tem prova, você não tem outra testemunha, você está falando isso aí de você. A igreja, né, já faz o que é correto segundo as escrituras. Agora, nesse caso, que aconteceu aqui em Itapevi, eu não sei o que houve, mas de fato mostra-se que é uma situação que foi errada durante 13 anos. Por quê? Não tem uma revisão, eles não olham lá, chamam os irmãos, vai olhar. Não, o que será que aconteceu aqui? O irmão está congregando, houve isso mesmo? A cada 6 meses fazer uma reunião, né? Claro que poderia acontecer com gente do ministério, mas com os menores isso jamais. Aí tem pessoas que passam 15, 20 anos sem liberdade esperando o perdão humano, porque quem avalia se está perdoado ou não são os homens. É claro que eles não conseguem enxergar que a disciplina que foi empregada lá em 1 Coríntios capítulo 5, com o incestuoso, é porque é uma pessoa que não se arrependia do ato e estava em pecado e não queria retroceder aquilo que ele fazia ou se arrepender. Então, para exemplo da igreja, para tentar controlar essa situação que estava totalmente fora dos cabos, como dizem alguns, aí houve a disciplina para uma restauração ali, um equilíbrio de doutrina da igreja, de santidade, porque aqueles que buscam sair do pecado, né, são denominados santos. Não é quem fala que a igreja é santa, é o santo ministério ou santa igreja, mas que são pessoas separadas do mundo, são outras pessoas. Então restabeleça isso tudo. Mas ali teve o fato aqui que alguns discordam, outros concordam, que praticamente quando se fala nas cartas de 2 Coríntios capítulo 2, é como se estivesse falando daquele mesma situação, onde foi aconselhado fazer o corte, digamos assim, igual aqui vão falar sentar, cortar a liberdade, foi aconselhado fazer com aquele jovem, em 1 Coríntios capítulo 5, é como se aqui estivesse falando daquela mesma situação. Alguns acham que não, mas ela ensina a restabelecer o que estava acontecendo, né? Eu vou mostrar aqui para você, achei o tubo da caneta, vocês acreditam que estava na parte da Bíblia aqui que eu separei para ler, separei com o tubinho da caneta e agora, vamos lá. Olha, é aqui, ó. 2 Coríntios capítulo 2, a gente pode ler no versículo 5 em diante. Não exagero quando digo que o homem que causou tantos problemas magoou não somente a mim, mas até certo ponto a todos vocês. A maioria de vocês se opôs a ele, e isso já foi castigo suficiente. Agora, porém, é hora de perdoá-lo e confortá-lo. Do contrário, pode acontecer de ele ser vencido pela tristeza excessiva. Isso é óbvio. Peço, portanto, que reafirmem seu amor para com ele. Ou seja, a demonstração de amor. Porque se não há amor, se não existe amor, não existe cristãos, verdadeiros seguidores de Cristo. Se não há amor, não adianta dizer que é um crente em Jesus. Se não existe amor ao próximo, a pessoa mal ama ela mesma. Então, isso aqui aconteceu de uma correção e um pedido. Peço, portanto, que reafirmem seu amor por ele. Se é que em alguns ali tem, ou é só o julgamento. Alguns, eles usam ver isso e se sentir bem. O julgamento, porque a trave no olho dele, ele não consegue enxergar. A Bíblia fala trave no olho, por que não fala cisco? Porque a trave é algo grande. A pessoa tem coisas erradas dentro de si, mas ele gosta de julgar o outro. Eu lhes escrevi daquela forma para testá-los e ver se seguiriam todas as minhas instruções. Se vocês perdoam esse homem, eu também perdoo. E quando eu perdoo o que precisa ser perdoado, faço na presença de Cristo, em favor de vocês, para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, porque é o que o mal quer, esse tipo de julgamento, afastamento das pessoas do convívio cristão, do rebanho. Em todo lugar das escrituras você vai ver isso aqui, o tratamento que existe daquele que cai, o filho pródigo, o bom samaritano, são situações de amor para com o próximo. E aqui fala, para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, pois conhecemos seus planos malignos. Tudo ele usa de forma a entregar a Deus os seres humanos que deviam estar sendo entregues à vida a Cristo para seguir a Jesus, deixar tudo e seguir a Jesus, passando a olhar o próximo. Isso acontecia já lá nos tempos das pessoas que andavam com Jesus, as acusações, e tem até hoje. Por certo que esse irmão passou 13 anos sem a liberdade dentro da igreja, 13 anos sendo ali as pessoas olhando ele e de alguma forma julgando
E alguns sabendo a verdade, não podendo fazer nada. Por quê? O ministério e um conselho para o Braz é tentar mudar essas situações o mais rápido possível, porque vai recair sobre vocês. Essa maldade vai recair sobre vocês. Porque o que acontece nos interior não adianta se eximir de julgamento, que é eles que têm que fazer, eles têm que olhar. Vocês dão essa munição para muitas questões, não é só essa, de maldade. Você entendeu? Alguma entrega, alguma coisa que levaram, fofocas, derrubar a outra pessoa. E isso, a culpa cai naquele que permitiu isso dentro da comunidade acontecer e deixa acontecer. Existem outras formas de reavaliar o caso a cada tempo, de tempos em tempos. Existe essa possibilidade de não ser esquecido completamente. As pessoas têm essa visão de que uma espera, será que Deus vai tocar o coração de um homem para perdoar o outro? Eu sei que a maioria pensa assim, né? A maioria está longe de Cristo. Examinam as Escrituras porque cuidam ter nela a vida eterna, está escrito. Mas seu coração está longe de mim. E infelizmente, irmãos, isso é uma realidade pura e simples. Eu quero mostrar aqui alguma coisa porque eu fiz um vídeo passado da Assembleia de Deus e o pastor que foi mencionado ali no site estava errado ali, talvez que cuida daquela região da irmã que tirou a própria vida ali dentro da igreja. Então, não é o Ailton, parece que não é o Ailton que comanda ali. É outro pastor, mas só que o Ailton pode ser de uma outra Assembleia de Deus, seja onde for. Ele serve também como um conselho de não cuidar isso, não foi atrás, não se posicionou ali, serve porque é uma pessoa que vocês às vezes defenderam ali, porque nossos irmãos da Assembleia, eu tô aqui elogiando vários pontos que vocês têm, inclusive de disciplina, mas eu não posso passar a mão na cabeça de esses regionais de vocês, presidente de alguns lugares, que deixa esclarecer isso na internet. Ele não foi lá para desmentir essa pessoa aqui que era tesoureiro da igreja. Então avaliem isso daí, ó. Eu vou deixar esse último vídeo para vocês. E depois outro vídeo a gente conversa mais, a gente discute situações boas da Assembleia de Deus, coisas boas da congregação, como a gente faz aqui. Não é nenhuma pessoa que fica aqui, a gente tem que ser, pode ficar aqui também acusando igrejas, tentando derrubar igrejas, porque é onde as pessoas vão para estar em comunhão com muita pessoa, precisam desse calor humano, dessa comunhão em comunidade. Então tem que também ficar, né, irmãos? A gente tem que falar dessas pessoas que agem mal ali dentro. Assembleia de Deus, quantos homens de Deus eu conheci dali? Mas veja esse vídeo aí, e daí vocês falam pra mim, comenta aí. Você, como trabalhou na igreja, logicamente fazia o pagamento. Você sabe dizer o salário do pastor aí tá abrangendo tudo? Tudo. Olha, o salário de contra-cheque dele gira em torno de 102 salários mínimos. Mas, se formos levar em consideração os carros blindados, o cartão corporativo, gira em torno de quase 200 mil reais. A renda dele, o que a igreja... Sabe dizer se o filho dele também recebe também alguma remuneração da igreja? Recebe mais de 50 mil reais em contra-cheque, mas também recebe cartões corporativos e outras benesses que vai em torno de 100 mil reais. A esposa também do pastor presidente também recebe? Recebe como funcionária, recebe em torno de quase 15 mil, 20 mil reais. A família do pastor, toda a família, incluindo filhos, incluindo genro, nora, irmãos, todas elas trabalham na igreja? Quase todos recebem, né? Recentemente a irmã Ana Cláudia, que é a esposa, era filha do pastor, era chefe do departamento de psicologia da igreja, recebia um salário de quase 9 mil reais. O esposo dela, irmão José Hildo, assessorava o pastor, o gabinete do presidente, e recebia salário de aproximadamente 8 mil reais também. Paz e graça verdadeira no coração de todos. Vai lá, se inscreve no canal do Instituto Medita Fé, com sede em Londrina. Conheça o Instituto ali, entre em contato com os irmãos no WhatsApp, que você que tem vontade de conhecer. Os irmãos vão preparar tudo para vocês, lugar para vocês ficarem, pousar ali em Londrina. E os irmãos vão receber muito bem vocês, com certeza, irmãos. Deus abençoe grandemente a todos. Paz e graça verdadeira. Até o próximo vídeo.